Olá, pessoal! Hoje a gente está aqui para. Bom, essa semana a gente tem falado muito da questão de simulacionismo e tudo mais. E essa semana a gente está aqui para ler que a gente construiu com diversos coletivos e tal. E um deles é o coletivo da Ine, que está aqui comigo. Oi, Ine, se apresenta aí. Gente, eu sou a Ine. Eu faço parte do CATS, que é o coletivo da arquitetura. Isso. Como parte do Cats aqui, a gente fez esse texto com outros coletivos, com a Revolta Narcoqueer, com o Antimídia, tá todo mundo assinando lá. Enfim, vamos ler todo mundo que assinou, né? Porque é o Acervo Digital Transanarquista, Revolta Narcoqueer, Cats, Fúria Queer, Coletivo Anti-Ordem e o Antimídia que assinaram esse texto. Mas é importante a gente ler esse texto também para divulgar e para a galera poder pegar e para a gente explicar os pontos. Pelo menos não vai ser tão detalhado assim, mas vai ser um vídeo mais rápido assim para a gente poder fazer as coisas, né? Falar sobre a situação e tal, assimilacionismo, o que isso significa e tudo mais. Vamos começar, né? Porque a gente começa aqui para falar. Quem somos? Não somos conformades com o sistema que nos aniquila, não somos assimilados e nem temos interesse em nos assimilar à norma. Nós recusamos acreditar no orgulho. Nós recusamos acreditar no orgulho que convive pacificamente num sistema que se sustenta através da morte e da ofensa. Aqui a gente começa provocando, né, Ine? Então. É. Quem somos nós, senão pessoas em um mundo que quer normatizar tudo? Somos animalidades, monstrificades, criades, em uma realidade cada vez mais hostil à nossa existência. Quer falar uma coisa? Não, acho que eu vou querer comentar mais mais para baixo. Ah, sim. Somos transviades queers, cada vez mais forçados a nos assimilar em um sistema hostil. É inegável o cinismo das pessoas que causam nossa marginalização e que fazem, no mês do orgulho, grandes discursos e demonstrações de um suposto apoio, enquanto direta ou indiretamente contribuem para a nossa. Acho que. Tá me ouvindo falar? Sim, tô esperando. Ah, tá. Eu acho que talvez seja legal falar um pouco sobre a relação que é o que falando em cima, né? O que seria assimilação? Talvez perguntem isso. E por que tá falando sobre o mês do orgulho? Sim. Porque acho que muitas vezes as pessoas acham. Não, sim, pode falar. Muitas vezes as pessoas acham que quando a gente tá falando de orgulho é sempre positivo, mas às vezes pode cair para alguns lados negativos, né? E, por exemplo, se orgulhar de uma forma de existir que acaba aceitando certas violências no dia a dia, normalizando e aprendendo a conviver com elas, que não são violências que a gente deveria tolerar, né? Sim. É o que a gente chama de norma. Sim. E aí, quando a gente fala de recusar assimilar, é justamente não aceitar essas violências e começar até a nossa existência sem ficar pensando, enfim, naquelas pessoas que, por exemplo, falam pronome neutro e etc, enfim. Sim. A assimilação... Não, sim. A assimilação, nesse caso, como você está falando, é exatamente isso. A questão de você... É um processo político e social na qual um grupo marginalizado tenta tornar-se como a sociedade hegemônica, nesse caso. Então é isso, sim. Tipo, você tenta tornar-se como a sociedade hegemônica, assimilar-se, tornar-se como ele, você começa a abandonar suas questões políticas, suas questões sociais, as suas questões em prol de comportar-se como, tornar-se aceitável para essa sociedade hegemônica que relaciona-se à sua opressão. Isso
é uma questão muito fundamental. A assimilação, ela ou é uma morte lenta ou ela é uma morte rápida, não tem outro meio, por causa que, no fim do dia, a sociedade hegemônica não quer aceitar a gente, eles querem que a gente deixe de existir, de uma forma ou de outra, sabe? O princípio da norma é esse, né? Meio que se alinha ao que é considerado normal. Sim. Exatamente. E aqui, vamos pro próximo, né? Entramos em mais um mês do orgulho LGBT e já sabemos o que esperar. Corporações desprezíveis colocando logos com as cores do arco-íris em suas redes sociais e usando nossas vidas e corpos para vender produtos e limpar suas imagens imundas. Partidos, lideranças e políticos se promovendo em cima de nossas lutas. Exatamente isso. Você vê essas corporações gigantescas que não se importam com a gente, que não se importam com nada, que vão no segundo que acabar o mês do orgulho mudar de logo. Tem até vários memes sobre isso, né? Se você vê na internet, você tem vários memes. Tipo, no dia 1/6 as corporações tudo tão coloridas. No dia 1/7 já tiraram tudo. À meia-noite, nem durou, sabia? Nem durou nada, meia-noite. Tem um exemplo também que acho que é legal. Vou falar da Sofia Faveiro, que é uma trava que escreve também, ela é psicóloga. Ela tem um livro chamado Psicologia Suja e ela fala sobre a qualidade do uso, né? Do termo LGBT, etc. Que é exatamente isso. É muito fácil você falar que apoia, que você usa a sigla, né? Inclusive para parecer que apoia mais, falar a sigla inteira, LGBTQIA+. Aí você vai ver essa pessoa só tá sendo performática, ela só tá falando as siglas, os nomes das coisas, mas ela não tá ali apoiando os direitos, não tá de fato se preocupando com os ataques que as pessoas dissidentes, sexo e gênero estão sofrendo. Elas só estão ali para justamente usar toda essa estética do orgulho para ganhar dinheiro, né? Em vez de realmente estar preocupada se em algum momento a extrema-direita decidir atacar a gente, se eles vão se posicionar do nosso lado, etc. E a gente já viu e vai ver, né? Que não. Então, exatamente por isso que a gente está comentando sobre essa questão desse uso sem qualidade nenhuma, simplesmente para ganhar dinheiro. Sim, exatamente. A gente tem que. Quando a gente fala disso, é um uso puramente performático, puramente, sabe, é quase parasítico, né? Nesse nível, quase parasítico essas corporações. Aí a gente segue, né? Vemos discussões sobre inclusão, respeito e representatividade e notícias com temáticas LGBT publicadas em portais que repercutem e promovem as narrativas dos grupos que querem nos eliminar. Veremos a palavra representatividade sendo repetidas em discursos, panfletos e redes sociais, como se a representação e a visibilidade fossem nossa salvação. Aqui a gente volta, tipo, você simplesmente existir num espaço de mídia não te faz parte daquele espaço. Você existir em um espaço não te faz parte daquilo. Tem toda a discussão de tokenismo, de falsas representações, de representações ruins e tudo mais, mas... E não é que a representatividade é inútil, mas ela não é a salvação, ela é uma força cultural, mas sem a ação para estar por trás dela, ela é só isso. Ela só é uma relação midiática. E de novo, né? Pode voltar para o quanto é a qualidade da representatividade. A gente com certeza consegue colocar algumas pessoas para representar a gente, que eu também acho que fazem alguma diferença lá. Mas, assim, no momento em que a gente perder esse espaço para a extrema-direita, o que a representatividade produziu, assim, nossa capacidade de se defender, nossa capacidade de não ser atacado por essa direita que tá cada vez mais hostil a nós, assim, acho que basta ver as notícias no mundo. O que tá acontecendo nos Estados Unidos, assim, lá é claramente um ataque a pessoas dissidentes.
E se a gente for jogar só o jogo da representatividade, existe um risco grande da gente não construir nada para além disso, né? Porque a gente fica naquela ilusão de que a cada 2 anos a gente vota e se a gente colocar mais político, a gente acaba vencendo. E não tá adiantando, só para dar um outro exemplo, é que, por exemplo, o CFM ano passado aprovou uma lei que atacou o direito de pessoas trans. E basicamente dificultou o acesso ao hormônio, a outros procedimentos. Esse começo desse ano, o CFM atacou os direitos de pessoas intersexo. E o quanto a representatividade conseguiu parar esses ataques, né? E a gente não conseguiu barrar isso com outras formas de luta e de pressão que não existir. E às vezes é justamente porque a gente está contando com essa representatividade. Sim. Aliás, não tá a política institucional está sentando há uns bons meses em cima desse negócio do CFM, não fizeram nada até agora, tá? Tipo, estão sentando em cima disso há uns bons meses. Tá. Aqui, ó. Oi? Desculpa. Não, desculpa. Eu ia falar de se perguntar se quando eles se atacarem mais a gente, o quanto a gente vai conseguir se defender pelas instituições, entendeu? Ainda mais quando eles atacam a gente através delas. Sim. Então Sim. Pensar. Aí, ó. Além disso, teremos ainda mais oportunismo eleitoreiro, por estarmos em ano de eleições. A 30ª parada do Orgulho LGBT de São Paulo, a maior do mundo atualmente, terá como tema "A rua convoca, a urna confirma", que mesmo assimilando-se, perdeu 60% dos patrocinadores, mostrando o quanto isso funciona. Restando entre os principais patrocinadores a Amstel e Philip Morris, cerveja e cigarro para os LGBTs. A gente tem nada contra beber e fumar não, gente, mas é tipo, olha só quem sobra. Cerveja e cigarro, sabe? É só quem sobra, não sobra ninguém, sabe? Essas grandes empresas não estão nem aí pra gente, nenhuma empresa tá aí pra gente. E a cerveja e o cigarro só tá ali porque, bom, eles são totalmente inescrupulosos, não estão nem aí pra nada. Eles só querem vender mais cerveja e mais cigarro. E tipo... isso mostra... Eu ia falar que isso mostra exatamente a ideia de que o capitalismo não é capaz de atender às nossas necessidades também, né? Que na hora que o negócio apertou um pouco mais pro nosso lado, todas as empresas foram embora. Acho que assim, pessoas anarco-queers nunca caíram nessa ladainha e dá para jogar junto com o capitalismo e longe. Mas o movimento Orgulho, sim, né, tava com vários patrocinadores aí, agora perdeu boa parte da sua estrutura e não tá sendo combativo, né? Por que tá perdendo tudo isso? Por que tá perdendo o patrocinador? Por que a gente tá perdendo direito? Sim. Porque tá tendo um ataque à nossa existência. Eles começam pelas instituições. E se o que a gente vai querer usar para se defender é a urna e o mercado, os patrocinadores, acho que o recado já tá bem dado, assim, tipo, o lado do mercado de que eles só ligam pra gente quando a gente tá no holofote dando dinheiro. Quando não tiver, eles vão largar nossa mão, entendeu? E se começar a dar dinheiro bater na gente, ou fazer, enfim, né, vir atacar a gente, é o que eles vão fazer também, porque o mercado responde ao lucro, ele não responde a ser mais inclusivo e mais diverso, e etc. Enfim. E me pergunta ao quem o Estado responde. O Estado também responde ao mercado. O Estado não é bonzinho, é o Estado capitalista. Não, sim. E isso é importante também por causa que, lembrando que a parada LGBT esse ano tirou o grupo fetichista, tirou o bloco fetichista por causa de uma questão assimilacionista, por causa de que tipo, para evitar ataques à parada. E aí eles tentaram destruir a parada do mesmo jeito. Lembrando isso, sabe? E isso aconteceu. Exatamente. Isso mostra que quanto mais a gente tenta se assimilar à norma, aparecer, a entrar no esqueminha cis hétero monogâmico, de casamento cristão, né? Que inclusive já existiu essa luta, né? Pelo casamento dentro das igrejas.
quanto mais a gente tenta fazer isso, não melhora as coisas pra gente. O caminho não é policiar entre a gente. Uhum. Pelo contrário, a gente se policia entre a gente e eles policiam a gente, assim. Acho que Uhum. tá bem claro que é essa a estratégia deles. Sim. E aí vamos continuar. É mais uma manobra para arrebanhar LGBTs para as urnas e eleger candidatos que seguirão reproduzindo a mesma política responsável pela violência que incide sobre corpos dissidentes de gênero e sexualidade, sobre corpos marginalizados, racializados e PCD. Como diria a anarquista e uma das pioneiras na luta em favor das pessoas queer contra a heteronormatividade, Emma Goldman, se votar mudasse alguma coisa, o voto seria proibido. Então, é o que a gente tá falando até agora. Tipo, você vota na instituição e essa instituição não só reproduz, mas ela é o sistema que reproduz que cria esses problemas. Ela funciona a partir disso. O voto simplesmente não funciona para isso. O voto não funciona a partir disso. Ele nunca funcionou. E a gente não tá aqui falando, não vote. Não, vota se você quiser. Isso é irrelevante, honestamente, você votar ou não. Esse é o ponto, é que não vai mudar. Não muda. Sabe? Na melhor das hipóteses. De novo. Fora que também, de novo, cria essa ideia de que se pelo voto muda, por que não fazer outras coisas, né? O quanto o voto acaba mudando em relação a também as outras coisas que a gente deixa de fazer, porque a gente acredita que o voto, ou não, é um lugar de fazer essa luta. Uhum. Nesse caso, o voto no Brasil virou uma forma de apaziguamento. Tipo, vota aí que dá certo e depois a gente vê, sabe? Não tem, a única coisa que é válida é o voto, só vote, a única coisa que vai. Mas não, tipo, mesmo se o voto mudasse, como você disse, a gente podia fazer outras coisas, mas não muda. Tipo, na melhor das hipóteses, eu repito, na melhor das hipóteses, o voto ele adia um destino pior. Na melhor das hipóteses. E tipo, ok. Então ele não muda nada, sabe? A mudança mesmo tem que vir de ação. A mudança tem que vir de fundamentação política, ação, organização. Você ir lá e fazer alguma coisa. Não adianta chegar lá, eu vou votar. Votar não vai mudar. Tipo, voto não muda. E a gente vai ver os candidatos começando a arrebanhar as pessoas LGBTs para as urnas, querendo mais e mais votos, querendo se eleger em cima das pessoas. Isso me lembra o caso, por exemplo, do Boulos, que ele adora falar sobre as pessoas LGBT, mas depois, quando saiu o negócio do pronome neutro na prefeitura de São Paulo, ele jogou as pessoas LGBT debaixo do ônibus. Falou, não pode nada, ou não pode pronome neutro no hino do Brasil. Vai. Não, o pior é que, por exemplo, para manter essa estrutura, né, que a gente está falando, já existem várias violências sistemicamente, né, para sustentar essa estrutura que é o Estado, que é a polícia também. O Estado não é só uma parte, a parte, sei lá, dos representantes legais que elege. Também ele justifica e se legitima em cima do voto. E esse mesmo Estado que usa a polícia em cima do voto é o Estado que está indo lá cometendo genocídio lá no Rio de Janeiro. Que também policia aqui o centro da cidade e enfim, fica constantemente violentando pessoas que estão na rua. É a mesma polícia que ataca pessoas trans na rua, é a mesma polícia que ataca pessoas sem teto, é a mesma polícia que ataca pessoas, pessoas em ocupações, é a mesma polícia que há poucas décadas atrás, e essa polícia não mudou, tá? Fazia perseguições sistemáticas de pessoas trans. E eles salivariam para fazer de novo. Exatamente a mesma polícia. E essa polícia é parte do Estado. É o mesmo exército que perseguia pessoas LGBT durante a ditadura militar. O exército também não mudou da ditadura militar. E não vai mudar. Sabe? Então, tipo, e aí? É parte do Estado. É a mesma polícia que entra na favela e mata pessoas o tempo todo. É a mesma polícia que, sabe, faz tudo isso, que ataca pessoas LGBT, sabe, o tempo todo. E que é conhecidamente muito mais virulentamente brutal. Isso é parte do Estado. Então, realmente, mesmo na base mais fundamental, não dá pra ir, sabe?
Aqui, ó. Segundo nos ensina Audre Lorde, sabemos que não se pode destruir a casa grande com as ferramentas do Senhor, mas, diariamente, vemos esse ensinamento ser ignorado pelos movimentos LGBTs. É possível combater a transfobia, racismo, a exploração e o patriarcado usando as ferramentas que produzem essas violências, usando as instituições do patriarcado, governos, polícias e prisões? De forma alguma. Então, o que a gente está falando, você não pode simplesmente... A polícia é uma instituição patriarcal. Ela é do patriarcado. Ela é do Estado. Ela é da burguesia. Ela serve para proteger a propriedade privada do mercado também. Ela é da burguesia. Ela é da burguesia. Não adianta. Sabe? O Estado e o capitalismo são a mesma coisa. Não tem separação. Né? O capitalismo precisa do Estado. O capitalismo precisa do Estado para existir. Para existir propriedade privada, para que você não possa ter acesso às coisas que para que a gente tenha que vender o nosso trabalho para outra pessoa, a gente não pode ter direito, a gente não pode chegar e ter uma forma da gente plantar a nossa comida, de fazer as nossas roupas, etc. Por quê? Porque tudo isso já é tirado da gente antes, e para você ter, você tem que arranjar um. E quem garante isso? A polícia. Então, exatamente. Por isso que a gente só reforça, né, tudo quando a gente acaba entrando na dinâmica do Estado. Voto, da ideia de punir, mandar as pessoas para prisão. Sim, será que a gente não consegue imaginar outra forma de fazer? Sim. A cooptação e a classificação dos movimentos de lutas tem acabado com sua combatividade e potencial subversivo, fortalecendo as mesmas instituições e relações que nos violentam, ao invés de nos fortalecer. Um exemplo claro disso é a aposta de movimentos LGBTs na criminalização de condutas como forma de combater violências, como vimos a criminalização da homo-lesbo-transfobia. Isso é uma coisa tipo... Muitas pessoas não sabem o que fazer. Então elas vão para criminalização, para legislar sobre as questões. Mas a questão é que isso não só não funciona, mas pode ser completamente contraprodutivo e fundamentalmente se voltar contra você. Como a gente já vê nesse momento, e eu já li os manuais das TERFs e elas têm isso escrito no manual. As TERF tem um manual que fala, se você acusar uma TERF de transfobia, ela fala que você está caluniando ela e que ela vai te processar por calúnia. É literalmente isso. Você perde o direito do diálogo e você perde o direito da agressão, da reação, da ação, na verdade, né? Tipo, perde esse direito. Fora como a violência também, né, da lei, acaba atingindo muito mais pessoas racializadas. Sim. Então, não é como se, sei lá, o Neymar fizer homofobia, ele vai ser preso. Não é como se sei lá, Virgínia fizer alguma coisa assim, ela vai ser presa também. Tipo, pode ser que seja, na verdade. Mas mesmo que seja presa a Virgínia e o Neymar, essa lei vai prender muito mais pessoas vulneráveis. Que tudo bem, que a gente pode pensar se isso acaba resolvendo o nosso problema, também não resolve, porque é uma lei reativa. Sim. Né? A ideia de que se a gente... Então, sempre para resolver tudo, a gente proíbe tudo. Uhum. E em cima disso, mais profundamente, isso legitima e reconstrói as mesmas estruturas do Estado, a mesma estrutura de punição do Estado que a gente quer eliminar, as mesmas estruturas fundamentais do Estado. Tipo, não só isso não funciona para nos proteger, ela ainda legitima o Estado como um protetor que ele não é. O Estado não é seu amigo. A burguesia não é seu amigo. A polícia não é sua amiga. Sabe? Essas pessoas não são suas amigas. Sabe? E aqui, ó, outro exemplo é como o feminismo hegemônico, que é um feminismo de Estado, segue esse caminho, ó, apostar na criminalização da misoginia e de movimentos masculinistas para combater a crescente violência patriarcal. Ao mesmo tempo, pouco tem se falado de propostas para se fortalecer as dissidências de gênero. Nós defendemos que essa violência deva ser enfrentada sem que se dependa do poder do Estado. Quanta energia está sendo usada para construir redes para fortalecer a autonomia das mulheres em abortarem e revidarem contra seus agressores?
Porque muitas vezes quando a gente joga isso no Estado, a gente também tira a nossa responsabilidade, né, das coisas. Então, eu imagino que inclusive, muitas vezes o Estado é contra, né, essas redes. Então, por exemplo, sei lá, o aborto no Brasil é ilegal. Por quê? Quem que faz o aborto ser ilegal? Por causa do Estado. É a mesma lei que a gente está pedindo para proteger a gente da agressão do misógino, é o mesmo Estado que está proibindo o aborto. Então, no final do dia, a gente tem a ilusão de que a gente está fazendo uma conquista, criminalizando, né, a misoginia, mas na verdade a gente está fortalecendo a mesma estrutura que está proibindo a autonomia das mulheres fazerem isso. Porque se a gente tentar construir redes, fazer isso, o Estado vai vigiar e ele vai punir, né, essas redes. Então, talvez a energia que a gente esteja colocando não esteja no lugar certo, né? Exato. Prática. Sim. E tem mais em cima disso, novamente, além de questão de legitimar o Estado, além de questão de construir o que o Kropotkin vai chamar da própria judicialização da vida dentro disso. O Kropotkin fala disso, a inutilidade das leis, que é o começo de lei e autoridade, mas assim, ó, basicamente existe a judicialização completa da vida humana. Tudo é judicializado. Você cria a lei para isso, a lei para aquilo outro, você cria leis e normas para tudo e você vai judicializando. E essa judicialização vai construindo a burocracia que sustenta o Estado em cima dela. Além disso, essas leis, como você disse, elas não vão responder isso, elas não vão punir as pessoas adequadas, porque as pessoas ricas ainda vão ter muitos recursos para isso, obviamente. E, obviamente, e você não vai atacar a raiz do problema, que é o movimento masculinista, que é as relações do masculinismo, que é, como é que fala? Que é, por exemplo, a monetização desses negócios, o dinheiro, de onde está vindo esse financiamento. Você não ataca isso, você continua atacando fenômenos, tipo... Individualiza a questão, né? Sim. Você ataca Exatamente, você individualiza a questão, você cria como pessoa, você cria como se fosse um fenômeno individual. Isso tem vários problemas nisso. E vamos lá. Essa postura punitivista, dependente do Estado e sua justiça assassina, racista e colonial como mediador de conflitos sociais, alimenta a ilusão de que devemos recorrer a ele para nos proteger dessa violência, em vez de nos organizarmos diretamente para combatê-las. Isso é domesticação. Sim. E é o que a gente estava falando até agora. As instituições do Estado que alegam nos proteger são as mesmas que nos matam. Basta olhar para o que está acontecendo no território roubado dos Estados Unidos. Uma leve mudança nos entes políticos é o suficiente para que se modifiquem as leis e iniciem uma perseguição a pessoas transviárias, criminalizando suas existências. E essa perseguição estatal já começa a acontecer por aqui. Basta olhar para a nova lei de Natal, no Rio Grande do Norte, que proíbe a participação de menores de 12 anos em eventos LGBTQIA+. Sim, exatamente. É isso, sabe? Quando os entes políticos mudam, as coisas começam a mudar. Eles começam a empurrar mais esse fenômeno. E não se engane. Muito do argumento que fala, não, mas é que no Brasil isso é inconstitucional, não sei das quantas, eles querem acabar com a Constituição. A direita quer acabar com a Constituição. A direita é explicitamente e abertamente anticonstitucionalista. Porque sim, a Constituição é uma barreira para a direita, para a burguesia. Eles querem acabar com a Constituição há muitos anos, gente. Não é de agora, não. Não se enganem, eles vão tentar. E talvez eles consigam se a gente continuar nesse caminho, sabe, assimilacionista, estatista. Por causa que, por mais que a nossa Constituição seja uma barreira para a extrema-direita, eles sabem disso, eles não se importam, eles querem acabar com a Constituição de uma forma ou de outra. Não importa, sabe? A questão aqui não é a lei específica, mas o fenômeno político no qual uma social-democracia torna-se cada vez mais autoritária e fascista, porque é isso que o Estado tende a se tornar. mesmo. Eu acho que esse exemplo esses exemplos que tiveram já mostra bem como a gente entrar nessa ideia do mês do orgulho para lutar pela urna, né? Então, sei lá, a gente podia estar mandando uma mensagem
falando sobre tudo que está acontecendo, os ataques do CFM, pessoas trans intersexo, poderíamos estar usando a marcha para falar sobre a perseguição de pessoas trans que está acontecendo para a extrema-direita globalmente, mas poderíamos pelo menos pedir para que respeitassem a nossa existência, mas o que está acontecendo de fato? Acontecendo das pessoas da marcha LGBT, banir a ala kink, a ala feminista, né? Então, tipo, como se a gente se comportasse mais fosse a solução. Tá acontecendo também isso, forçar essa ideia de que a gente tem que responder nas urnas. De novo, nós somos a maior marcha, né? Nós não, né? Maior marcha do LGBT do mundo e extremamente assimilada, assim, defendendo exatamente lutar por dentro do sistema, enquanto o próprio sistema tá se virando contra a gente, tá nítido. Sim. Até quando? Acho que a pergunta é até quando a gente vai continuar tentando jogar o jogo errado quando estão atacando a gente por todas as frentes possíveis. Precisa começar a pensar em como se organizar para além do Estado. Sim. Para além do voto. Sim. Para além da existência do Estado, né? Sim. E aí também tem a questão de... Vamos pro próximo, né? Em um momento de ofensiva global de movimentos conservadores, reacionários e da extrema-direita que tem entre seus alvos mulheres e pessoas queers, essa domesticação deixa as pessoas desarmadas e despreparadas para enfrentar essa ofensiva, enquanto armamos o Estado para nos atacar a qualquer momento. Exatamente isso que você tá falando. Tipo, a gente tá armando o Estado, dando poderes pro Estado para... Um exemplo foi a tal Lei Felca, que aconteceu recentemente, dando poderes pro Estado que podem e vão ser usados contra nós, tá? Enquanto, ao mesmo tempo, nós... Igual a lei de misoginia, que também pode e vai ser usada contra nós, tá? Não se engane, essas leis podem e vão ser usadas contra nós, tá? Ao mesmo tempo que a gente tá armando o Estado, lutando para armar esse Estado burguês, esse Estado constantemente reacionário, esse Estado brasileiro, que é um Estado colonial, ao mesmo tempo disso, existe uma ofensiva internacional e organizada de movimentos conservadores e reacionários e fascistas contra as pessoas LGBT, focado nas pessoas trans, focado nisso. A gente já falou várias vezes sobre a conexão de vários grupos TERF com direito internacional, vários grupos TERF com direito internacional. A Aliança LGBT, a Matrios, como é que fala? A galera do... Sabe? A galera TERF, sabe? Em geral. Várias dessas galera tem conexão com a direito internacional constantemente. Mas não, eles ficam ali, não, sabe? E a gente tem que ensinar as pessoas a lutarem, a formar as conexões entre si, fazer as coisas entre si, nas suas cidades, nas suas organizações, até individualmente às vezes, sabe? Tipo, se você não tem ninguém perto de você, tem algumas coisas que você pode fazer, que você pode garantir a sua própria segurança. Você pode, não garantir, mas pelo menos aumentar sua sabe, melhorar a sua situação um pouco, mesmo que seja um pouco. Rede de auxílio, rede de apoio, tudo isso. Mas a gente tá gastando nossa energia falando de vamos fazer lei, sabe? Vamos fazer lei. Aí o problema de fazer lei acaba reforçando de novo, né, toda essa lógica da prática do Estado de usar a lei também para punir do outro lado. Que leis são essas? São leis para encarcerar mais pessoas, assim, então reforça o sistema prisional, é isso que a gente quer uma sociedade de prisões. É uma sociedade de leis e prisões que resolvam os conflitos, as questões sociais, prendendo mais e jogando para a área de arte. E, na verdade, no final do dia, essas lógicas se voltam contra a gente. Exato. Né? Elas armam o Estado justamente para quando o Estado precisar se virar contra a gente, que é a dinâmica que o capitalismo faz, vai estar todo justificado justamente nesse aparato. E a gente que achou que o Estado ia proteger a gente vai usar exatamente todo esse aparato que a gente estava justificando, colonial, para atacar a gente. Então, a gente não pode ficar refém dessa alternativa. A gente não pode
dessa possibilidade, só porque essa é a única possibilidade. Não, a gente precisa começar a pensar em outras formas de se defender. Sim, exatamente. Outras formas de se defender, outras formas de construir as nossas comunidades também, além do Estado, por causa que a questão da lei também é isso. Ele coopta, ele forma isso. Ninguém vai nos defender se nós mesmos não revidarmos. Em junho, convocamos coletivos, associações, grupos de afinidade e individualidades libertárias para realizar suas próprias ações contra a política da representação, a política partidária, estatal e capitalista e a extrema-direita. Não somos mercadoria, não somos negociáveis, não somos moeda de troca, não votamos e nos recusamos a ser governados. E sobre isso, sim, a gente está nesse quesito que é tipo, a representação política partidária, estatal e capitalista da extrema-direita, nós não somos mercadorias. A gente tá convocando vocês, sim, vocês aí, se você estiver longe, para tentar fazer um ato. Qualquer ato funciona, qualquer ato mesmo, sabe? Tipo, você vai fazer qualquer coisa sozinho, se você estiver sozinho, se você tiver, sabe, segurança disso, procure grupos, se não tiver nada, sabe, tenda a fazer alguma coisa, ações, mesmo que seja na internet, alguma coisa para contra essas relações, qualquer coisa. A gente tá chamando porque a gente vai divulgar também, a gente vai, sabe, conectar com vocês sobre isso e tudo mais. E é isso, sabe, tentar construir essa organização não só em São Paulo, não só no Rio de Janeiro, não só no Sudeste, não só, mas tentar construir pelo Brasil inteiro essas relações, tentar formar isso, essas conexões. Porque no dia 7 de junho, esse final de semana, que daqui a alguns dias, né, estaremos na Estação Brigadeiro às 13 horas. Quem for de São Paulo, compareça lá. Compõe com a gente, vamos lá, sabe? Sim, e é super importante agora criar mais rede, mais relação, justamente para a gente conseguir garantir que sejamos em grupo, em bandos, em coletivos, seja o que for, para cuidar um dos outros. Dado que, bom, acho que já está bem claro como estamos sendo atacados. E Exato. não achar que o Estado vai ser essa coisa que vai proteger a gente, porque pelo menos nos Estados Unidos já tem mostrado que é, na verdade, a força do ataque do inimigo. Em jeito à nossa existência. E não só nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, no Japão, na Coreia, sabe? Não dá pra. Não é só os Estados Unidos. Se fosse só os Estados Unidos, mas não, é qualquer lugar. Inglaterra. Sim. Sabe? Que tá, o próprio Labour, que seria tipo o partido entre aspas de esquerda, virou extremamente e tá apelando pra extrema-direita. Na Alemanha, a extrema-direita ganhando extremamente grandes espaços gigantescos na Alemanha. Na Itália, também, a primeira-ministra do partido fascista, sabe, ela é parente do Mussolini, se eu não me engano, ela se inspira no Mussolini, alguma porra assim, sabe, sabe, você vê isso na Índia, a extrema-direita também tem grande poder. No Japão, que também o parlamento da extrema-direita ganhou, sabe? Na Coreia, novamente, a extrema-direita ganhou grandes coisas. Na Argentina, sabe? Não é só, sabe, dá pra você ver isso, que isso é uma característica do modelo estatal, do modelo capitalista. Sabe, o Estado não existe para nos proteger, ele nunca existiu para nos proteger, ele existe para normatizar a sociedade, ele existe para normatizar a sociedade dentro de um modelo capitalista. É para isso que o Estado fundamentalmente foi estruturado dentro da era capitalista. Ele existe para normatizar. E antes da era capitalista, ele era para normatizar dentro do modelo, sabe, feudal, ou dentro do modelo. O Estado ele existe para normatizar a sociedade dentro de um modelo de opressão de classes. Ele não existe para ajudar a gente, ele não existe como um Deus benevolente. Sabe? Pois é. E aí, de novo, né?
mês do orgulho. Orgulho do quê? Orgulho das marcas, colocam usam nossas vidas para ganhar dinheiro e na hora que claramente a maré vira, abandona. Mês do orgulho de se assimilar, de tentar ser mais comportado, para eles precisa ter a normatividade e respeitar mais a gente. Se a gente for mais igual a eles, a gente vai ser mais respeitado. Mas aí, se a gente tá sendo mais igual a eles, a gente tá sendo a gente tá vivendo a ciência como a gente quer viver, a vida como a gente quer viver. Exato. É orgulho dessas coisas ou vai ser orgulho da tradição combativa desses corpos, né? Da Stonewall ou do levante do Bashback também, que tem nos Estados Unidos. De levantes aqui no Brasil mesmo que teve, né, da resistência das travestis, que tiveram. Então, se a extrema-direita está atacando pessoas trans e a gente está falando das urnas, talvez a gente podia estar falando mais sobre a defesa dessas pessoas que estão perdendo seus direitos. Sim. Porque se a resposta for nas urnas e a gente perder, a gente vai fazer o quê? A gente vai ficar de braço cruzado, deixando a extrema-direita levar direitos? Não, a gente tem um movimento capaz de revidar, independente de quem esteja no poder, para garantir que a gente não tenha que ser assimilado, não sofra esse tipo de ataque. Sim, poder popular. Poder. O orgulho que a gente quer. Poder popular. Não poder político fundamentalmente institucional, poder popular, poder que você pode virar para poder que você pode ficar independente do Estado, que você pode construir uma relação revolucionária. Assinam esse manifesto Acervo Digital Transanarquista, Revolta Narcoqueer, Cats, Fúria Queer, Coletivo Anti-Ordem e Antimídia. Então é isso. Pessoal, a gente tá aqui falando já estamos finalizando aqui, mas é importante. Quem puder fazer, faça. É um chamado. Façam algo, estejam. Não se assimilem. Nós não vamos construir um futuro nos assimilando, esperando que o Estado faça algo, esperando que o governo faça algo. O governo não vai fazer nada. O governo não vai. O governo não vai. Ele vai no máximo como, tipo, os direitos que são conquistados através do Estado não são fundamentais, são concessões, e como quaisquer concessões elas podem ser retiradas. Não confiem no Estado, não confiem no senso punitivista, não confiem na nossa ideia, sabe, de que o Estado ele é legítimo, que a gente sabe de que a gente vai se proteger aqui com as coisas, é só votar o Lula, e aí tá, e quando o Lula morrer, sabe? E quando a extrema-direita chegar ao poder, e ela vai chegar, porque é uma tendência global. Nós temos que estar, nós temos que lutar, nós temos que nos preparar sem o Estado, sem confiar nas relações políticas do Estado. Isso é importante. Porque o Estado, no fim do dia, ele não está aqui para proteger a gente, ele está aqui para proteger o capitalismo, o patriarcado, e o eleitoralismo não vai ajudar ninguém. Vota ou não vota é irrelevante, porque o Estado não vai mudar nada, fundamentalmente. O Estado que... O Lula, que é o cara que a galera vai pedir muito pra votar, é o mesmo Lula que mantém várias... que não conseguiu organizar o fim do marco temporal. É o mesmo Lula que, sabe, constantemente tá aí colocando questões altamente reacionárias na lei. É o mesmo... E a gente tá vendo isso acontecer. Essas pessoas não estão ali para nos proteger. Eles são políticos do Estado. Eles não estão aí pra gente. E tipo, é só você ver essa extrema-direita que agora tá, sabe, agora tá tentando reganhar o seu poder. E aí que tá, a gente tem que se organizar agora, enquanto a gente tem tempo. Porque quando o negócio começar a ficar pior, a gente vai ficar assim muito mais difícil. Puxem agora, organizem-se agora, façam agora. Quer algum comentário, Aine? Final? Não.
Tá certo. Então, gente, até mais, pessoal. E Gente, poder popular.